todas. Como é que vocês estão? Se cuidando direitinho. Acredito que logo nós vamos estar de volta à nossa escola. Mas, enquanto esse dia não chega, vamos aqui a mais uma aula de geografia, ok? Então vamos lá, turminha. Fazendo um apanhado geral, o que nós estamos tentando entender, professor? Qual é a visão de geografia que nós estamos tentando construir? Se vocês estão lembrados, nós estamos tentando conhecer o nosso planeta. Começamos com a história do Big Bang, da criação do planeta Terra, estamos passando pelo processo de evolução do planeta e iniciamos a nossa conversa a semana passada falando sobre a estrutura, sobre as camadas que esse planeta tem, certo? Se você está aí fazendo essa linha de raciocínio, vocês devem estar tendo uma ideia geral de como e o que é o nosso planeta, como ele é formado. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem, tá certo? A gente falou semana passada da deriva continental, falamos um pouco sobre as placas tectônicas, tá? Então, hoje eu queria falar especificamente de placas tectônicas, tá bom? Página 20 do volume 2, placas tectônicas. Então, o que são placas, professor? Placas são determinados pedaços do planeta, que por uma formação geológica elas são trincadas, e daí cada pedaço desse nós vamos chamar de placas tectônicas. Quando você verificar o teu livro de geografia, você vai encontrar as placas. Vamos imaginar que a Terra é um ovo cozido, o planeta Terra caiu e aí trincou a casca. A Terra é mais ou menos isso, ela é toda trincada, ela tem rachaduras, ela tem fendas, e aí cada espaço desse, nós vamos chamar de placa tectônica. Cada espaço desse mapa, certo? E essas placas, esses pedaços, vez por outras, eles se mexem, tá? Que a gente vai chamar isso de tectonia de placas, ou movimentação de placas. Então, vez por outra, uma placa se mexe. E aí, quando vocês virarem para a página seguinte, página 21, nós vamos falar um pouco sobre a movimentação das placas tectônicas, certo? Bem, vocês vão ler, lógico, todo o capítulo, são 3 parágrafos apenas, tá bom? Ao ler os 3 parágrafos, nós vamos tentar entender como é que essas placas se movem, tá? Eu acho que aí é o dia mais interessante. Onde é que essas placas se movem e como elas se movem? Então vamos lá. Na página 23, nós vamos encontrar os 3 modelos ou as 3 formas em que as placas se movem. O que são placas mesmos? São aqueles pedaços do continente, do planeta Terra, da crosta terrestre, que há uma fissura entre eles, há uma rachadura. Então, cada pedaço nós vamos chamar de placas tectônicas. Então, vamos lá. Para começar, como é que eu sei que as placas estão se movendo? Isso é nítido. Quando uma placa se move, geralmente você sente o chão tremer.
que a gente vai chamar isso de terremoto, né? Existem alguns aparelhos que medem essa densidade desse terremoto. Geralmente um terremotozinho leve de 1, 2, 3 graus na escala Richter, a gente quase não percebe. A partir de 4, 5, 6, 7, 8, 9, por aí, já pode causar destruição, mortes, né? Porque já é um movimento muito mais violento da Terra. E, turminha, isso ocorre naturalmente. Isso não é culpa do homem, não é culpa, né? É a Terra. Lembra que nós falamos que a Terra é um planeta vivo, é um planeta que está em processo de transformação? Então os terremotos, vulcões, fazem parte do processo de transformação do planeta Terra. Isso é natural. Nós, seres humanos, é que estamos nos adaptando a viver e a conviver com essa situação, certo? Mas voltando lá no livro de vocês, existem alguns aparelhos, né, que medem essa intensidade de tremor de terra. E por que a Terra treme? Aí na página 22 tem uma imagem, né, mostrando o como e porquê. Se vocês olharem na imagem 2, tá? Vocês vão perceber uma superfície. Essa superfície embaixo tem um material chamado magma, como vocês podem observar aqui. E esse magma, esse material, quando ele é aquecido, ele entra, né, o aquecimento vai gerar uma força, e essa força, quanto maior com certeza será a pressão sobre a crosta terrestre. É como se fosse uma panela de pressão, né, que chega uma hora que vai ter que sair o ar. O que acontece com a panela de pressão lá de casa? Ela fica rodando uma baianinha, não é isso? Aqui não tem baianinha. O que vai acontecer aqui? A pressão aumenta, consequentemente as placas vão ter que se mover para liberar essa pressão interna da Terra. Como eu falei, isso é natural. Quando isso ocorre, nós temos aí um terremoto. Em geral, a maioria dos terremotos acontecem nos oceanos, certo? E aí você quase não percebe isso no nosso dia a dia, a não ser a provocação de grandes ondas, chamadas tsunamis, que vez por outra podem causar alguns transtornos ou até mesmo morte. Mas vamos lá ao que interessa para nós. Mas quais são esses limites, professor? Quais são esses movimentos que a Terra apresenta mesmo? São 3, tá? Página 23, vocês vão ter o primeiro movimento chamado de divergente. O que é esse momento, esse limite divergente? Imagine uma placa, uma outra placa. Quando elas resolvem se divergir, ou seja, uma vai para um lado, a outra vai para o outro, e esse movimento praticamente quase não causa danos, né, de uma maneira em geral, certo? É o nosso primeiro movimento, divergente. Porém, nós temos um outro movimento também que as placas podem realizar, chamado de limites convergentes. Espera aí, o que é esse limite convergente? Imagine uma placa chocando-se contra outra placa, né? Duas forças naturais se encontrando. Geralmente, quando ocorre, né, esse tipo de colisão, esse tipo de movimento, acontece de uma placa ter que afundar no manto e a outra subir. Então, isso forma as cadeias que a gente conhece, né? Os grandes montes são formados assim. Duas placas tectônicas se chocam uma contra a outra. A lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, o que vai acontecer com essas placas? Há milhões de anos, uma
empurrando uma contra a outra. Uma vai, como o manto é mole, uma vai afundar no manto e a outra vai subir, né? Vai formar essas montanhas curiosas que a gente vai ver daqui a pouco. Geralmente esse tipo de movimento causa terremotos, destruição, né? Um dos mais violentos que tem, causam aí inúmeros problemas. E por último nós temos os conservantes ou os conservativos, que são falhas que apenas andam lado a lado. Esses geralmente não causam, né, muitos danos ao meio ambiente e nem traz muitos riscos à sociedade, certo? Então, resumindo, 3 tipos de movimentos. O primeiro movimento é chamado divergente, o segundo convergente e o terceiro conservante ou conservativo, né? São os 3 movimentos que a crosta terrestre, os pedaços, né, trincados, que a gente vai chamar aqui de placas tectônicas, realizam. E cada uma delas tem uma consequência, tá? Prestem atenção. Cada tipo de falha, quando se move, traz uma consequência. Isso é uma questão de atividade aí de vocês, certo? Bem, quando vocês olharem na página 24, nós vamos ver algumas curiosidades sobre falhas tectônicas, né? Como elas desenham a face superficial da Terra, né? Aquela parte de fora que chamam de crosta terrestre. Então, na primeira imagem você tem a cordilheira, né? Uma imagem de uma das cordilheiras dos Andes, no Peru. Veja que são montanhas bem que chamam bastante atenção pelo seu formato. E elas foram feitas como? Como que elas foram criadas? Elas aconteceram da noite para o dia? Não, turminha. A Cordilheira dos Andes era resultado, logo abaixo tem uma imagem tentando mostrar um pouco essa situação, né? Ela é resultado de 2 forças, a placa sul-americana e a placa Nazca, que se chocam, né? E esse choque entre essas 2 placas terminou criando aí, né, essa dobradura, vamos dizer assim, né? Uma placa vai empurrando a outra e como ela não tem para onde ir, ela vai para onde? Vai para cima. E aí essa pressão vai fazendo vai criando essas montanhas que a gente está vendo aí. Veja na foto ao lado, né? O Himalaia, no Nepal, são rochas que parece que foram esculpidas, na verdade elas são resultado da pressão de 2 placas, então elas sobem, né? E o interessante é que isso não acontece da noite para o dia, isso é trabalho da natureza de milhões e milhões de anos. E a gente não percebe isso, né? A gente está aqui tão pouco tempo, a gente só visualiza, se a gente pudesse voltar daqui a 5 milhões de anos, a gente iria ver que o Himalaia está mais alto. Por que está mais alto? Porque esse processo continua acontecendo, não é isso? A gente não percebe, mas esse processo continua acontecendo, certo? E logo ao lado aí nós temos a falha de Santo André, na Califórnia. Essa falha, imaginem galera, vocês estão percebendo aí na imagem, que essa falha ela é resultado daquelas placas que nós vamos chamar de conservante, aquelas que ficam lado a lado, né, sem se chocarem, né? Elas ficam apenas uma ao lado da outra. Então isso faz com que haja uma falha e naturalmente a gente pode perceber isso na foto aí lá na Califórnia, nos Estados Unidos, certo? Bem, então eu vou deixar um videozinho com vocês que vai mostrar um pouco sobre o interior do nosso planeta para vocês compreenderem melhor e vem as questões que eu gostaria que vocês respondessem. Você sabe
Conseguimos ir a centenas de milhares de quilômetros no espaço, mas quando se trata da Terra, mal arranhamos a superfície. O núcleo do nosso planeta é um magnífico mistério cheio de segredos. É hora de desvendá-los. O núcleo interno da Terra é uma bola sólida extra quente com um raio aproximado de 1.250 quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, é apenas 30% menor que a Lua. Mas, se nunca estivemos lá, como descobrimos isso? Bem, aprendemos sobre isso observando os efeitos da gravidade nos objetos na superfície do nosso planeta. A partir daí, estima-se que a massa da Terra seja de cerca de 5,6 sextilhões de toneladas. Pegue a sua balança. Não faça isso. A densidade de tudo que está na superfície é muito menor que a densidade média do núcleo. Os cientistas descobriram que a maior parte da massa terrestre está localizada em direção ao centro do nosso planeta. Calcula-se que mais de 80% do núcleo seja composto por um dos 10 elementos mais comuns em nossa galáxia, ferro. Só que ele é meio limitado na superfície. Sei o que você está se perguntando. Como o ferro chegou até o núcleo? Bem, existe uma explicação simples. O elemento pesado, de alguma forma, se empurrou literalmente em direção ao centro da Terra, e uma tonelada, perdoe o trocadilho, de pesquisa foi feita para descobrir como. A maior parte da superfície terrestre é feita de rochas chamadas silicatos, e o ferro fundido teve alguma dificuldade em passar por elas. Para ajudar você a entender, pense em como a água luta para passar por uma superfície oleosa. Mas em 2013, Wendy Mao e sua equipe de Stanford descobriram uma possível solução para como isso aconteceu. Eles iniciaram um experimento para ver como o ferro e o silicato reagem quando expostos a uma pressão extrema, como a do núcleo. Eles usaram uma célula de bigorna de diamante para comprimir as duas substâncias nessas condições e conseguiram. A pressão era de 330 gigapascais, que é cerca de 3.300.000 vezes a pressão atmosférica do nosso planeta. O ferro derretido se espremeu lentamente através das rochas de silicato, e os pesquisadores tiveram sua resposta. Levou milhões de anos para o ferro chegar ao centro, e isso aconteceu na velocidade de uma lesma. Como as lesmas não estavam por lá naquela época, o ferro teve que escolher a que velocidade ir. Bom, agora que descobrimos isso, como sabemos qual é o tamanho do núcleo? É aí que a sismologia entra em campo. Durante um terremoto, ondas de choque se espalham pelo planeta. Os sismólogos estudam essas vibrações e tentam ler as reflexões do outro lado. É como se o Thor estivesse atingindo um lado do planeta com seu martelo e os sismólogos estivessem ouvindo do lado oposto. Mas essas vibrações também seguem rotas diferentes. Elas passam por várias partes do planeta e isso afeta o som que produzem no final. Vamos mudar um pouco de assunto. A sismologia é um campo científico bastante antigo. Antigamente, quando as vibrações ocorriam, os cientistas notavam que havia algo errado com elas. Essas vibrações eram ondas S, e quando deveriam aparecer do outro lado, simplesmente desapareciam. A princípio, eles pensaram que algo estava errado com o equipamento deles, que simplesmente não estava captando as vibrações. Mas à medida que a ciência progrediu, descobriu-se que essas exigentes ondas S só podiam passar por material sólido e não líquido. Então, algo derretido estava presente no centro da Terra, impedindo que as vibrações passassem. Assim, eles começaram a pesquisar os dados. Ao mapearem os caminhos das ondas sísmicas, descobriram que a cerca de 3.000 quilômetros da superfície da Terra, as rochas se transformavam em líquido. Mas também há um fato interessante no jogo. Inge Lehmann era uma sismóloga dinamarquesa e nos anos 30 ela descobriu um novo padrão de onda. Primeiro tínhamos as ondas S, que não passavam por líquido, mas havia também as ondas P, que podiam viajar pelo núcleo e aparecer no lado oposto do planeta. Foi quando Inge surgiu com a teoria de que o núcleo tem duas camadas. O interno sólido, que fica a cerca de 6.000 quilômetros abaixo da superfície, e o externo derretido, que fica a cerca de 3.000 quilômetros abaixo de nossos pés. Quando os sismógrafos avançados foram inventados, sua teoria foi confirmada, mas isso levou 40 anos. Então, agora que também temos a estrutura definida, vamos falar sobre o quão quente é o núcleo e por quê.
Já estabelecemos que não podemos colocar um termômetro lá embaixo para estudar as temperaturas. Então, os cientistas tentaram descobrir isso criando as mesmas pressões esmagadoras em seus laboratórios. Em 2013, uma equipe de pesquisadores franceses apresentou o número mais preciso que tivemos em anos. Eles colocaram ferro puro em alta pressão, quase mais alta que a do núcleo, para descobrir que a temperatura do núcleo interno é de aproximadamente 5.230 graus. Enquanto o ponto de fusão do ferro puro é de cerca de 1.540 graus no núcleo, seu ponto de fusão é de cerca de 6.000 graus. A flutuação nessas temperaturas resulta da inclusão da pressão extrema à qual o ferro é exposto no núcleo. Além disso, outros elementos dentro do núcleo podem estar reduzindo a sua temperatura em aproximadamente 200 graus. Mas a razão pela qual ele permanece sólido é o lento resfriamento do núcleo externo e sua compressão. O núcleo interno gira mais rápido que a Terra. Isso é causado pela atividade térmica dentro do nosso planeta, que cria a magnetosfera. Estranhamente, leva muito tempo para o calor sair, mas vou falar sobre isso daqui a pouco. Existem 3 razões principais pelas quais a Terra ainda está fervendo. A primeira é que o núcleo permaneceu quente desde que nosso planeta foi formado, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. Lembre-se desse número, porque no final vou explicar como isso aconteceu. Esse calor ainda não se perdeu. De fato, a Terra está esfriando apenas cerca de 93 graus Celsius a cada bilhão de anos. Em segundo lugar, gera calor a partir do atrito dos materiais densos à medida que eles se movem. E a última razão pela qual ele é tão quente é a deterioração dos elementos radioativos. Então, por que isso é importante? Porque facilita para os cientistas entenderem como isso afeta a velocidade das vibrações que atravessam o núcleo. Lembra das ondas P de que falei antes? Bom, elas viajam mais devagar do que deveriam enquanto passam pelo núcleo. Isso mostra que deve haver algum outro elemento que ainda não descobrimos. O níquel é um deles, mas quando os cientistas fizeram alguns testes com ele, as ondas P não desaceleraram o suficiente. Então, os pesquisadores começaram a cavar, metaforicamente. Em 2015, um novo estudo da Universidade de Durham foi lançado. Ele afirma que 90% do enxofre da Terra está no núcleo. Então, talvez esse seja o elemento que falta. Cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, nosso planeta colidiu com um grande corpo planetário e eventualmente foi despedaçado, dando origem à Lua. Esse incidente deixou vestígios que levaram os estudos a uma nova direção. Quando o impacto aconteceu, o manto da Terra derreteu e um líquido rico em enxofre espremeu-se pelas ruínas. Uma parte provavelmente estava perdida no espaço, mas o restante afundou até o centro. Cientistas da Universidade de Durham confirmaram essa teoria medindo as proporções isotópicas dos elementos no manto. Eles os compararam com meteoritos, que possivelmente faziam parte da forma original da Terra. O problema é que existem tantos elementos diferentes no manto que é muito difícil tirar conclusões definitivas. Então, tiveram outra ideia. O cobre é geralmente ligado ao enxofre, então os pesquisadores analisaram o cobre do manto e da crosta terrestre. Foi um estudo de 3 etapas, realizado em diferentes laboratórios, usando espectroscópios de massa de última geração. Você ainda está comigo? Então continue. Eles descobriram que havia uma pequena diferença minúscula nas proporções de cobre entre as amostras de manto da Terra e as amostras de meteoritos. Isso confirmou a teoria de que nosso planeta originalmente colidiu com outro corpo, e a maior parte de seu manto espalhou-se pelo espaço. Também sabemos que o núcleo contém um pouco de enxofre. Esperamos que em breve possamos descobrir quais são os outros elementos. Então, sim, chegamos à conclusão de que o centro da Terra é intenso. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo.